Deus, no livro da criação, livro de Gênesis, capítulo 25, verso 31 ao 34. Livro de Gênesis, verso de número, capítulo 25, 31 ao 34. Diz assim: Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só que você passa para mim os seus direitos de filho mais velho, em outras traduções, o direito de primogenitura. Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo, e que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho, esse direito de primogenitura? Então Jacó, ele disse: jura primeiro. Esaú fez um juramento, e assim passou Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe pediu pão e um ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Foi assim que ele desprezou o seu direito de primogenitura. Amém? Não senta não, vamos orar. Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, momento na qual o Senhor fala no coração da Tua igreja. Esse é um momento muito importante na área do culto, na qual nós louvamos, o Senhor ouviu, e agora o Senhor vai responder para nós, por intermédio da oração que subiu às suas narinas, e o Senhor vai responder com a Tua graça. Usa a Tua igreja, fale a Tua igreja, aqueles que estão presencial, aqueles que estão online, fale ao nosso coração. Eu desde já eu repreendo todo intento das trevas, toda distração, todo embaraço, todo empecilho, para que tudo que vier acontecer neste momento venha ser para a honra e para a glória do Teu nome. Traga cativo nossa mente, traga cativo o nosso coração, para que possamos ouvir a Tua palavra e guardar no nosso coração. Nós oramos a Ti nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sente, meu irmão, sente, minha irmã. Glória a Deus. Deus vos abençoe muito. Obrigado, irmã Elô, pelo copo d'água. Deus te abençoe. No Novo Testamento, vai trazer uma comparação de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, onde Jesus mira suas atenções aos seus discípulos e começa a perguntar para eles assim, verso 13 e 19: quem dizes os homens quem eu sou? Que dizes os homens quem é o Filho do Homem? Os discípulos então respondem: uns dizem que tu és profeta, uns dizem que você é o Messias, uns dizem que você é o maioral, uns dizem que você é o mestre. Jesus agora mira as atenções para os discípulos e fala assim: tá bom, eles não andam do meu lado, eles andam distante, eles até acompanham a gente no meio da multidão, mas não caminham com a gente no dia a dia, não sentam à mesa conosco. E agora eu pergunto para vocês: quem eu sou? Quem eu sou para vocês? O que é para vocês aquilo que eu estou fazendo? Como é que vocês entendem isso que eu estou realizando? Pedro levanta a mão e fala assim: é só você responder, Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa eu acertei, nessa eu tirei 10. Projeta para nós, Azaf, por favor, essa imagem. Eu vou apagar a luz para poder ajudar nós. Quem é esse moço?
Quem é esse moço? Neymar. Para alguns, é o Caicai. Para outros, é o camisa 10 da seleção brasileira. Para outros, eu não queria nem no meu time. Para outros, eu não estou nem aí para ele. Para outros, é um salário milionário. Para outros, é um dos 10 melhores jogadores do mundo. Quem é este moço? A pergunta que Jesus estava fazendo para aqueles discípulos era: quem sou eu? Cada um tinha a sua identidade. E vai dizer no texto da palavra de Deus, em 1 Coríntios 12, 27, que agora Jesus estava direcionando a pergunta para os discípulos. A identidade da igreja, o corpo de Cristo aqui na terra, foi estabelecido por Deus e agora testificado por Jesus. A identidade da igreja é Jesus, o cabeça. A identidade de Deus é: a igreja é a detentora do poder de Deus aqui na terra. E agora eu te pergunto nessa noite, eu vou acender a luz, pode tirar, Azaf, obrigado. Para a gente poder entender a respeito de identidade, daquilo que Deus ele faz na humanidade, no povo judeu, e ele chega até nós, é por intermédio de identidade. Todo mundo tem a sua. Todo mundo tem sua marca, todo mundo tem a sua identidade, todo mundo te conhece de alguma forma. Se eu andar em algumas cidades no Rio de Janeiro, ou na minha cidade natal, algumas pessoas que me conhecem, a minha identidade vai ser o Soldado Pereira. Algumas outras pessoas que me conhecem na minha cidade natal, vai me chamar de Fabiano. Algumas pessoas que me conhecem na minha cidade natal, vai trazer uma identidade sobre mim. Aqui em Itaperuna, a identidade que eu tenho é o pastor Fabiano. Alguns lugares que eu pastoreei é o pastor Fabiano. Alguns lugares na qual eu andei vai ser um jogador Fabiano. Todo mundo tem uma identidade nossa. Mas uma coisa não tem como tirar: o nosso caráter. Não tem como mover. Não tem como tirar aquilo que a gente faz em diferentes lugares. E o texto que nós acabamos de ler vai falar de dois homens: Esaú e Jacó. Dois homens que ao nascer receberam uma identidade. O nome que você tem não foi você que escolheu, foram seus pais, uma identidade. Esses homens também ao nascerem receberam uma identidade. Esaú, esse homem quando nasceu recebeu a sua identidade. Jacó, e o texto vai dizer na sua introdução que eles recebem este nome e agora vão viver por intermédio da identidade que tem. De repente, se Jacó não tivesse uma identidade de enganador, suplantador, e tivesse um outro nome, uma outra identificação, de repente ele ia remar de acordo com a identidade que ele tinha. De repente, o teu lar que você nasceu não te favoreceu ao ponto de você ser uma estrela, um popstar, um camisa 10 da seleção, mas mesmo assim o teu caráter, a tua identidade, ela não pode ser afetada por intermédio daquilo que não veio para ti. Esaú e Jacó, duas esferas, o bem e o mal, o dualismo, que quer dizer para nós que Deus ele manifesta na vida de uma mulher estéril a oportunidade de ser fértil e não somente vir um filho somente, mas vir dois. De repente no coração dela estava lá: eu tenho que fazer um enxoval, mas na hora que nasce uma criança vem duas, agora eu estou enrolado, tenho que fazer para dois. Deu ruim. Mas Deus já começa dizendo a identidade deles: olha, o mais novo vai legislar, governar no mais velho. Uma ordem do Senhor, um ditame, identidade dos céus, numa lei espiritual. Olha, quem vai governar é o mais velho, quem vai governar é quem nasceu primeiro, quem vai governar é o primogênito. Mas Deus manda uma ordem dizendo: olha, o mais velho vai servir o mais novo, e o mais novo vai ser aquele que vai mandar em tudo. Uma identidade agora que foi mexida, uma identidade agora que foi agora moldada. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar nessa noite é crescer os meninos, os gêmeos de Isaac, Esaú e Jacó. Quem foi Esaú? Gênesis 25, 27 vai dizer que Esaú era um perito caçador, um homem de campo, um pitbull. Que currículo formidável! Se tivesse que contratar alguém para trabalhar comigo, eu escolheria Esaú, pitbull.
Não, mas está lá o Jacó. Não, eu não quero nada com esse cara, que é doméstico, pacato e habitava em tendas. Eu não quero nada que este moço chamado Jacó. Se eu tiver que trabalhar com alguém, eu quero trabalhar com alguém que é brigador, alguém que é forte, que é peludo, que é bom para briga. O currículo desse cara é muito bom. Mas quando chegou o dia de Rebeca dar luz, vai dizer: olha, essas coisas não são assim diante de Deus, não vai acontecer dessa forma. Deus vai mudar as formas de você pensar, e você já não vai pensar como você pensava antes, pequeno. Sabe o pensamento de Rebeca? Eu não tinha nada, agora eu tenho 2. Sabe o pensamento de uma mãe que não tinha filho nenhum? Eu não tinha nada, agora eu tenho 2. Sabe como é que idealiza alguém que não tinha nada e agora tem alguma coisa? Tá bom, eu não fiz esforço nenhum, quem me deu foi Deus, eu não tinha que orar, eu não tinha que jejuar, porque quem fez tudo isso foi Isaac. Eu estou recebendo uma bênção por intermédio que não foi eu que busquei, mas foi o meu marido, foi o meu Isaac. Eu estou adquirindo um presente que não foi eu que conquistei, mas foi alguém que veio antes de mim, que buscou o Senhor e trouxe isso para mim. Você está vivendo um tempo de bênção que não foi você que trouxe, não foi que você que orou, não foi que você que buscou, foi alguém que antes de você veio, buscou o Senhor e está aqui. Só que você não está dando o valor devido, você está abrindo mão. Olha, eu não tinha nada, agora eu tenho 2. Vai dizer o texto da palavra de Deus que Isaac amava, gostava tanto de Esaú, que falava assim: ei, você é 10, cara. Sabia que tem pai assim, mãe assim? Em meio a 2 filhos, 3 filhos ou mais filhos, tem as suas preferências e fala assim: olha, eu gosto mais daquele lá que tem um cabelo mais bonito, eu gosto mais daquele lá que é mais inteligente, eu gosto mais daquele lá. O pai rasga a seda para um, a mãe rasga a seda para o outro, o Marquinhos rasga a seda para um, a Iselina rasga a seda para outro. É assim. De repente a dona Dega também rasga a seda para o Tiago, rasga a seda para a Tati, rasga a seda para todo mundo. Mas o seu João Batista não rasga a seda para o Tiago não, que ele gosta mais das meninas. É assim, as preferências. Então Isaac fala assim: olha, meu filho, tu é o maioral, para traz uma caça para mim. Ele: pai, vou trazer a caça que você gosta, eu vou trazer agora um tatu. E ele vai, caça, traz um tatu. Agora ele vai lá: ô Jacó, o que você vai trazer? Não, eu quero ficar perto da minha mãe. Tem gente assim, mas perto da mãe. Tem gente que é assim, mas perto da mãe. Eu falo para você porque aqui eu vejo uma crise de identidade paterna. Porque se o pai, ele projeta a mesma atenção no filho número 1, ele também projeta a mesma atenção no filho número 2. Eu vejo aqui uma falta de paternidade, porque se ele mira a mesma atenção em Jacó, ele não ia tentar ludibriar ou tentar a vez do seu irmão. Se eu já tenho uma promessa de Deus, eu não preciso dar um jeitinho brasileiro de pegar aquilo que já é meu. Se eu tenho bem claro a respeito de submissão e obediência, eu não preciso burlar a lei, as regras naturais, porque o que Deus deu para mim foi sobrenatural. Os meninos cresceram, em Gênesis 25 vai dizer que Esaú era o preferido de Isaac e costumava saborear da sua caça. Por outro lado, Jacó era um homem pacato, habitava em tendas e era o preferido da sua mãe, Rebeca. Esquenta a cabeça não, meu filho, mamãe está aqui. Ah, papai só gosta do meu irmão. Não tem problema não, meu filho, mamãe está aqui. E isso eu estou gerando dentro do coração deste moço um complexo de inferioridade. Todo mundo é melhor do que eu. Eu estou gerando dentro do coração do filho que o outro filho, ele é melhor, ele é mais para frente, ele é mais ousado, e você é mais pacato. Continue assim, a mãe está do teu lado. Um outro ponto é que chegou um dado momento, no livro de Gênesis 25:31 que nós lemos, vai dizer que: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Nós estamos diante de alguém que quer vender, de alguém que quer comprar. De manhã eu falava na escola dominical que nós vendemos Jesus. Que isso, pastor, está amarrado? Não, nós vendemos. Quem é você? Eu sou evangélico, eu sou cristão. Sério, você é? Você está vendendo Jesus mesmo do jeitão que você vive? Nós vendemos Jesus. Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua casa? Quem é você no comércio? Quem é você no meio dos seus? Quem é você no meio da festa? Quem é você no meio das pessoas que não professam a mesma fé em Jesus? Quem é você? Porque você está vendendo Jesus.
Aqui está Esaú vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó não recebeu nada do seu pai, não recebeu herança material nenhuma. Jacó foi para casa do seu tio Labão e deixou tudo para trás na posse do seu irmão Esaú. O que Jacó queria não era uma bênção material, mas a bênção espiritual. O que seu irmão desprezou foi o direito de primogenitura. Olha, eu estou debaixo de um legado de assumir tudo, mas o que é direito de primogenitura? É eu receber em dobro tudo aquilo que é do meu pai. Eu recebi em dobro tudo aquilo que Deus prometeu para o meu pai. E ele fala assim: olha, eu não quero nada que Deus prometeu para o meu pai que não se cumpre agora. Eu quero que Deus prometeu para o meu pai aquilo que está valendo hoje, a cabeça de gado, as terras, herança. E Jacó fala: não, eu não estou vendo por esse lado, eu estou vendo aquilo que vai ser feito lá na frente. Eu quero viver o legado da fé. Me vende o seu direito de primogenitura. Eu não quero material, eu quero espiritual. Eu não quero aquilo que esvai, eu quero aquilo que não se corrói. Eu não quero aquilo que vai embora quando eu for embora. Eu quero aquilo que mesmo que eu morra, continua valendo, porque ele vai dizer que vai dar linhagem ao Messias prometido. O investir na vida espiritual. Então Jacó, ele se aproveita da visão limitada de Esaú com relação à herança e à liderança da família. Ele propõe negociar o seu direito de primogenitura em troca de um prato de lentilha. Em troca de um prato de lentilha. Mas o que é um prato de lentilha, pastor? Um prato de lentilha é alguma coisa que você não gosta, mas você quer comer porque está com fome. Um prato que você não gosta, mas vai comer porque está com fome. Imagina para mim um camarada que é caçador, ele pode ficar com fome? Alguém que é caçador pode estar com fome? E ele fala: eu estou com fome, me dá esse negócio para mim. Como um cara que é caçador vai ficar com fome? Como alguém que está acostumado a trazer um alimento para casa está com fome? Como alguém que está acostumado a ver onde tem os animais para poder comer está com fome? Mas não tem a ver com fome, não tem a ver com apetite, tem a ver com aquilo que está acontecendo no dado momento, um momento passageiro, um momento temporário, um momento temporã. Isso me conduz ao pensamento do jovem, que o jovem ele muda de fase, muda de ideia com muita facilidade. Num ano ele está apaixonado pela cor amarela, no outro ano ele está odiando a cor amarela. Num ano ele está apaixonado pelaquela música da moda, no outro ano aquela música não está aí, como tanto faz como tanto fez. Numa temporada ele está apaixonado com convicções que aquilo é a melhor coisa da vida dele, numa outro lado aquilo não faz diferença mais nenhuma. Um pensamento de jovem é comparado a um prato de lentilha. No momento ele é muito forte, é válido, é substancial, é necessário para saciar o meu prazer, a minha fome momentânea. No outro momento, eu já comi coisas melhores. O que é um prato de lentilha? Esaú ele traz uma comparação de um pensamento jovial. Um homem de 40 anos, um homem de 40 anos que desobedece seus pais, e eles falam assim: olha, vocês não venham casar e entrar em laço matrimonial com alguém que professa uma fé diferente, de outra tribo, de outra linhagem. O que ele faz? Ele vai ser dado em casamento a Judite e a Bessamate, em Gênesis 26, 34. Desobedecendo e desonrando seus pais. Ele faz aquilo que desagrada os seus pais. E Jacó continua solteiro, a esperar de um milagre, em obediência, em casar com alguém da sua linhagem familiar. Neste caso, a herança da família, essencialmente, ela inclui a bênção de Deus sobre a minha linhagem abrâmica. Deus vai abençoar a minha vida, a minha casa, por intermédio da obediência que eu tenho com os meus pais. Pastor, mas o meu lar ele foi interrompido, meu pai foi para um lado, minha mãe foi para o outro, e agora eu perdi esse parâmetro, como é que eu faço? Deus quer fazer algo novo na vida,
Mas eu não posso, de maneira alguma, achar que Deus esqueceu de mim por intermédio de não ter dado certo o relacionamento dos meus pais e achar que o meu relacionamento não vai dar certo. Pelo contrário, eu repreendo esses dizeres, esse pensamento na tua vida, porque Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Ele faz. Pastor, como é que eu posso se o meu lar está todo interrompido? Deus faz nova todas as coisas, Ele faz. É só você dar a devida obediência a Ele, é só você olhar para Ele nos olhos e falar assim: olha Deus, é complicado demais, porque eu perdi essa referência, eu sei ter um pai, eu sei ter uma mãe, mas eu não sei ter um pai e a mãe convivendo no mesmo teto. Eu sei abraçar minha mãe, eu sei abraçar meu pai, mas eu não tenho esse crivo, esse desenho de ver o meu pai abraçando a minha mãe. Tem gente que casou, está junto e não consegue abraçar o cônjuge. Tem gente que casou, está junto, não consegue falar uma palavra de gratidão para o seu cônjuge, porque não conseguiu ver o seu pai e a sua mãe reproduzir essas palavras. Eu olho pelo exemplo de Rebeca, porque ela desonrou o seu marido. Como assim, pastor? Ela desonrou, porque ela suscitou no coração do filho Jacó a atropelar os planos de Deus na vida dele. Eu vejo uma mulher que desonra e fala assim: olha, a culpa cai toda sobre mim, filho, vai lá e engana o seu pai. Eu vejo uma mulher que desonra o seu cônjuge e permite o seu filho desonrar também o seu pai. Vai lá, filho, coloca um pelo de carneiro no seu braço e vai lá, finge com o teu pai que você é Esaú. Eu vejo um desrespeito muito grande a respeito de autoridade e submissão. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, 16, vai falar que o moço chamado Esaú, que negociou a sua bênção da aliança diante de um erro, ele mesmo ele não foi capaz de encontrar um arrependimento genuíno. Uma coisa é vender aquilo que é essencial, outra coisa é não reivindicar o meu direito que eu cedi. Ele não foi atrás de Jacó e falou: Jacó, me devolve. Jacó, eu estou arrependido de ter vendido para você, me devolve. Eu não dei o valor devido àquilo que eu te ofereci, eu desprezei, me devolve. Ele não foi dotado de arrependimento, e foi narrada a sua história no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 12. Quarto ponto, ele vai dizer a respeito, e o seu filho primogênito. Eu vejo aqui uma meia verdade. Uma meia verdade é mentira, pastor? Uma meia verdade é mentira. Jacó se apresentando para o seu pai, dizendo assim: olha, aqui é o seu filho, o primogênito. É Esaú? Sim, aqui é Esaú, o seu filho primogênito. No primeiro momento não era Esaú, mas num dado momento é o primogênito, porque ele adquiriu por intermédio de ter comprado. Numa outra instância, ele vai se apresentar agora a Esaú: pai, cheguei com a carne, cheguei com a caça, me abençoa. Ué, mas eu já abençoei. Mas quem está falando? Sou eu, o teu filho Esaú, primogênito. É uma meia verdade? É, porque na verdade quem está falando é Esaú, mas não é mais o primogênito, porque ele cedeu, ele vendeu. Meias verdades são mentira. Meia verdade não é verdade. Eu não posso conviver e falar alguma coisa por intermédio de ser uma meia verdade. Eu não posso entrar em disparate de conversar com alguém e falar coisas que eu sei completamente pela metade. Eu não posso advogar uma causa somente ouvir um lado, não ouvir os dois. Eu não posso defender uma pessoa quando uma pessoa fala que fez alguma coisa e se não ouvir o outro lado. Isso é uma meia verdade, não é verdade. E o que Deus quer ensinar para a igreja nos tempos de hoje, que nós precisamos ouvir os dois lados, para poder tomar um parecer completamente verídico e não andar numa incerteza, de uma inverdade daquilo que é o fato. Eu não posso, de maneira alguma, defender um caso sem entender o outro lado.
Então Jacó ele vai falar assim: olha, eu abençoei teu irmão e abençoei de maneira regalada. Eu levantei minhas mãos, eu não estou enxergando muito bem, mas eu falei assim: olha, se é tu abençoado, os teus servos, os teus irmãos serão os teus servos, todos os povos da terra vão te abençoar, e aquele que te amaldiçoar vai ser amaldiçoado também. Então ele começou a abençoar Jacó de tal maneira. Eu imagino Jacó, o enganador, o suplantador, vendo a mão do pai se levantando e abençoando ele, e ele enxugando as lágrimas, dizendo assim: meu pai do céu, eu estou recebendo tamanha bênção. Ele enxugando lágrimas, dizendo assim: olha, nem eu sabia que você é tão abençoado assim, nem eu conhecia tanta bênção assim dos lábios do meu pai. Para mim ia ser uma coisa só, meu pai não cansa de falar, é tanta bênção, não estou nem aguentando ficar em pé, vou me ajoelhar e vou receber. Porque na nossa cabeça a gente pensa numa bênção desse tamaninho. A gente projeta para receber de Deus uma bênção desse tamaninho. E Deus fala assim: ele não está entendendo, tem uma bênção desse tamanão, ele está pensando pequeno. Eu não olho somente o que ele está passando agora, eu estou olhando o que ele vai passar daqui a um mês, até o final do ano, no ano 2020. Eu não olho somente agora, mas ele projeta a bênção: olha, tomara que até no final do ano eu case. Deus não olha somente que você vai casar até o final do ano, não. Ele olha como é que vai ser teu filho, ele olha como é que vai ser tua casa, ele projeta isso tudo. Mas o nosso pensamento é tão pequeno que a gente pensa assim: ó, eu vou casar até o final do ano. Eu olho até o matrimônio, mas Deus olha além, ele vai além. Ele olha aquilo que você vai precisar e vai suprindo. Ele permite você se preocupar depois, porque ele vai suprindo agora. Por quê? Deus, quando ele abençoa de maneira regalada, completa. Irmã Lúbia, completo. Deus abençoa de maneira regalada, completa, em o nome de Jesus. Mas aqui vai dizer que, por intermédio da atitude de Jacó, ele teve que fugir da sua casa, e nunca mais ele viu a sua mãe. Ele foi então perseguido por seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Ele foi enganado várias vezes por seu tio Labão. Esaú fundou uma nação que veio a ser inimiga de Israel, Edom. Ele viveu exilado por décadas, sem direito à liberdade plena. Tudo isso porque não quis esperar Deus agir e fazer as coisas acontecerem no jeito que Deus prometeu, mas ele optou de fazer do jeitinho dele. Que coisa trágica, querer dar uma mão para Deus e Deus falando assim: não, é só vive, só se lance. E Deus ministrou no meu coração algo, e eu quero partilhar contigo. E se você puder anotar, anote. Quando não sabemos quem somos, abrimos mão daquilo que temos. Se tivesse que dar um título a essa ministração desta noite, eu diria assim: que quando nós não sabemos quem somos, nós abrimos mão daquilo que temos. Jesus, quando veio aqui na terra, ele sabia quem era, e não abriu mão daquilo que ele tinha. Eu não quero o reino da terra, eu quero o reino dos céus. Eu preguei alguns domingos atrás falando sobre isso, que Satanás chegou para Jesus, lá no Evangelho de Mateus 4, olha, se prostrares e me adorares, eu te dou todos os reinos daqui da terra. Você vai ter uma coisa que você tem, mas eu quero ver você ter uma coisa que você não tem, que eu já tenho. Eu sou portador do reino dos céus. Você vai me dar uma coisa que você tem, eu quero ver você me dar uma coisa que eu já tenho. Então, quando nós não sabemos o que somos, nós abrimos mão daquilo que temos. Você tem a plenitude dos céus, você tem passando sobre ti o sangue do Cordeiro, você tem o poder da ressurreição e da vida, você tem autonomia para reivindicar de um Deus de toda a terra que te olha e te assiste. Você tem, diz o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabia quem era e sabia aquilo que ele tinha. Jesus sabia o que tinha, porque ele falava: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Identidade. Hoje eu sou servo da Igreja Metodista Nova Vinhosa, servo de Jesus.
Mas se eu tiver que mudar de cidade, meu irmão, não importa se não esteja igreja metodista onde eu mudei na cidade, o que eu quero que vale é que eu continuo sendo servo e serva do Senhor Jesus. Ah, já que aqui não tem, eu vou esperar. Não. O texto vai dizer que Jacó, ele fugiu, ele foi embora, ele, mesmo tendo tomado posse das verdades espirituais. Ele recebeu uma bênção de liderar, de ser o maioral, de ser líder, de ser aquilo que Esaú era, o caçador, desbravador, o empreendedor. E na hora que ele começou a empreender, a ser desbravador, ele começou a entender, não, Deus está ministrando sobre a minha vida, mas o que Deus queria fazer na minha vida é lá na minha família, eu estou fazendo num outro povoado. Deus quer te abençoar aqui na Vinhosa, mas você quer ir lá para outra igreja. Deus quer te abençoar aqui na Vinhosa, e você quer ir para lá para outras bandas. Deus quer te abençoar aqui, e você está fugindo daquilo que Deus te prometeu. Deus tem derramado uma bênção sobre a tua vida, você recebe a bênção e quer desfrutar da bênção em outro lugar. Está errado, muito errado. Sirva o teu povo, sirva a tua nação, sirva a tua igreja. Isaac predisse que os descendentes de Jacó obteriam supremacia sobre todos os povos. Deus falou para Jacó por intermédio da boca do seu pai, porque a primeira bênção que eu recebo é da boca do meu pai. A primeira bênção que eu recebo da parte dos Deus é por intermédio da boca do meu tutor, que falou: olha, você vai ser o maioral, a sua descendência vai cumprir a petição de Deus na vida do meu avô Abraão. Você vai dar continuidade. Se o Senhor Deus, Ele deu seus irmãos para governar, em hebraico vai dizer a respeito de Gebir, que traduz para nós que o Senhor, Ele apareceu e assim estabeleceu uma palavra que significa herói. Você vai ser um herói. Gebir significa herói. Mas herói não foi Jacó, herói foi Jesus. Mas por intermédio da bênção que Isaac derramou sobre a vida de Jacó, Jesus é o nosso herói. E eu quero andar mais um pouquinho, eu quero convidar o Tiago. Vem cá, Tiago. Porque em tantas bênçãos que Isaac ministrou sobre a vida de Jacó, ele falou assim, a mesma coisa que diz em Gênesis 12:3: malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Como resultado desta bênção, Jacó se tornou herdeiro da aliança eterna entre os descendentes de Abraão até o Senhor Jesus. Uma bênção espiritual, ela veio por intermédio de uma ação espiritual. Eu só posso ser abençoado se eu enxergar a identidade da liderança de Deus na vida daqueles que me lideram. Eu só posso ser abençoado quando eu entendo que uma célula morta, ela mata outras vidas, outras células, por intermédio da sua inutilidade. Ela mata o corpo. Mas se tiver uma célula viva, ela luta, ela guerreia, ela faz com que as outras células que estavam mortas, paralisadas, elas começam a olhar para ela e falar assim: ei, você me bateu, você me esbarrou, você me empurrou, você está arrumando briga comigo. Então aquela célula, aquela vida que estava morta para baixo, vai vir uma célula viva, atiçada, ela vai te atiçar também novamente. E eu enxergo um corpo que outrora vai ser enxertado dessa célula viva, que vai trazer novamente saúde para todo o corpo. Uma célula morta, ela mata todo o corpo, mas uma célula viva, ela é suficiente para poder avivar toda uma vida, todo um corpo. Enquanto Cristo for o cabeça da igreja,
nós estaremos vivos como uma célula viva. Mas um corpo, ele não caminha sozinho, ele tem os seus membros. E ali eles executam tudo para todos. Alguém tem que ouvir de Deus direcionamentos para que podemos caminhar. Na Bíblia fala que foi Isaac. Quem estava do lado dele o decepcionou. Não foi quem estava longe, foi quem estava perto. A sua esposa, os seus filhos o decepcionaram. Mas ele não deixou de ser Isaac. Ele não deixou de ser pronunciado um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Alguém de repente errou contigo. Alguém de repente estava do teu lado e errou com você. Mas não vai deixar de existir uma identidade que fala: o Deus de Daniel, o Deus de Mateus, o Deus de Misael, o Deus da Heloísa, o Deus do Marquinho, o Deus do Márcio, o Deus da Lídia, o Deus da Manu, o Deus do Rômulo, não vai deixar de existir, mesmo que alguém errou contra mim. A minha identidade no Senhor vai ser inconfundível. Se coloca de pé nessa noite.